Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui para bater um papo muito legal de dentro da Casa Cor, de dentro do espaço da Betapolis, e a gente está aqui para conversar desse ambiente dela que é maravilhoso, que é uma casa de praia. E a gente vai falar com uma pessoa aqui, vou fazer a apresentação, mas não precisa de muita apresentação, basta falar que ela formou no ano que eu nasci. Então, de experiência no mercado, né, Beta? Você tem muito. Então, um pouquinho. Então, eu já vou passar a palavra para a Beta. Esse é o nosso primeiro vídeo de entrevista falando do conceito do espaço dentro da Casa Cor. E iniciou logo com a Beta, um dos locais que eu mais gostei, por isso que eu tô com a camiseta hoje de coqueiro, não é à toa. Coloquei a camiseta de coqueiro para homenagear esse espaço incrível, porque me deu vontade de morar aqui, não deu vontade de sair. E o bom é que ele tá na saída, ele é o último ambiente da Casa Cor. Então assim, a pessoa já andou bastante, né, Beta? Já cansou, porque a Casa Cor cansa. Chega aqui e fala, nossa. Não. Então conta um pouco do conceito desse ambiente maravilhoso. O conceito foi o seguinte, a Casa Cor sempre tem um tema, né? E esse ano o tema da Casa Cor era foco no essencial. Perfeito. E nós sempre gostamos, mesmo quando a gente participa de Casa Cor, de criar uma história. Criar uns clientes fictícios. Eu achei isso demais. Porque o que é importante? A gente tem que ter uma história e um embasamento para que o projeto tenha uma alma, o projeto tenha uma identidade. Né? Então, assim, não é simplesmente uma exposição. A gente queria contar um pouco do nosso método, do nosso processo de trabalho. E ele começa sempre por uma demanda. Porque quando você está falando de mostra, tem umas demandas que são tão fracas que você não consegue dar a essência no projeto. Exatamente. Então, assim, como era foco no essencial, nós começamos pensando o que seria essencial para você viver bem. Né? E a primeira coisa que nós pensamos foi a paz e a tranquilidade. E o que nos dá paz e tranquilidade? A primeira coisa que a gente pensou, como bons cariocas que nós somos, foi o barulho do mar, a praia. Que isso é uma coisa assim, que todo ano a gente tem que passar pelo menos uma semana, 10 dias num lugar assim, para reabastecer as baterias, né? Então, assim, foi o primeiro ponto. Quem está escutando aí um barulhinho de mar no fundo, não é porque você está no Rio de Janeiro, não. Você está em Brasília. Essa entrevista é aqui em Brasília, na Casa Cor Brasília. E esse barulho é dentro do ambiente, delicioso. É assim, de enlouquecer, que você está indo embora, você quer parar aqui. E você não pode parar, você tem que sair da Casa Cor. Mas dá vontade de você ficar aqui o resto do dia. E aí, partindo desse conceito, aí nós fomos progredindo. Né? O contato com a natureza, o uso de elementos sustentáveis, naturais, a gente foi atrás do bambu, atrás de quê? O que todo mundo quer hoje? Praticidade, facilidade de manutenção, uma coisa que não te dê um trabalho exagerado, né? Mas você também não pode abrir mão da tecnologia, então a gente tem bastante esse conceito de tudo que é novo e é tecnológico e facilita a sua vida. Nós temos também um pouco de o que é importante também para você viver bem. É uma ajuda humanitária ou é um gesto de solidariedade. E nós resolvemos homenagear os Médicos Sem Fronteira aqui na casa. Então, os nossos personagens, um é um advogado real, que é nosso cliente, que é surfista, e uma médica hipotética, que seria a esposa, que faz parte do Médicos Sem Fronteira, para que dessa maneira a gente fosse criando uma alma, né, e uma essência na casa. Aí, pet, a gente é apaixonado, né, por sempre teve animal a nossa vida inteira, então o pet está presente, a religiosidade está presente. Então a gente foi pegando tudo que a gente considera como essencial para viver bem e transportamos para cá. E temos tido um feedback muito prazeroso das pessoas falarem assim, nossa, a gente sente que a casa tem alma. A gente tem as sensações, é o cheiro, é a imagem, né? É o prazer de você estar. Então, assim, são coisas que entranham em você e a gente acha que isso é essencial. Olha que bacana. Não é à toa, entendeu? Que é um dos espaços que você conversa com muita gente que está andando aqui pela Casa Cor. E eles falam assim, nossa, que espaço gostoso, que espaço que dá vontade de ficar. Que teve esse conceito. E eu tive a oportunidade de conversar com a Amanda, que trabalha com você no escritório. E a Amanda, quem já viu até uma live que teve no nosso canal, ela participou. E ela colocou que esse projeto ele não nasceu nesse ano, né? Não, já tem uns 2 anos que a gente está amadurecendo. Olha que legal, gente. Tem 2 anos que ela está amadurecendo e pensou. E esse espaço é muito grande, né? Qual é a área? São
São 212 metros quadrados. 212 metros quadrados. Então não é nada que você pensa de uma hora para outra. Não. E foi muito bacana. E a gente estava conversando que a Beta já tem muita experiência com Casa Cor, né? Sim. Sozinha, né? Com o escritório dela, com a Polis Arquitetura. Já temos 4 edições. 4 edições. Mas assim, a gente sempre dá um intervalo grande. 3 anos, 4 anos, porque a gente sempre gosta de entrar na Casa Cor com um conceito forte, com um espaço de peso, para que a gente pelo menos tente fazer uma diferença. Né? Assim, não simplesmente se tornar mais um espaço, mais um ano que a gente está fazendo. Isso para a gente não conta, conta muito mais a qualidade do trabalho que a gente vai oferecer e vai apresentar do que a quantidade de vezes. Perfeito, eu acho que isso é muito importante. Sim. Eu vou fazer algumas imagens aqui depois, alguns vídeos, tá bom? Para vocês poderem ver um pouco. Se você já viu um pouco antes que a edição pode ter acontecido, você vai entender essa ambiência muito gostosa que a Beta conseguiu trazer para o espaço, né? E assim, só para dar um lado caras da vida, né, que eu adoro, a Beta, igual quem conhece o Bora na Obra, né? A Beta é casada com o Roberto e ele é sócio do escritório, só que ele é o braço obra do escritório, né? Parte toda de planejamento, de administração e execução de obras. Sim. Então isso é um casamento muito legal. Então se você não tem isso no seu escritório hoje, pode pensar a respeito, né? Que porque é muito importante. Quando você tem essa vivência da execução, você projeta muito melhor. Então você sabe a dificuldade. E eu falo até, é muito engraçado, eu sempre falei que eu acho que o arquiteto, ele não pode ele executar a obra. Porque a partir do momento que você vai sentindo o grau de dificuldades do que você está idealizando, você pode, no seu subconsciente, começar a limitar um pouco. A te cortar no projeto. Porque você sabe o trabalho que vai dar para aquilo, né? E com o Roberto a gente conseguiu essa união muito forte, porque tudo que eu idealizo, eu sento com ele, a gente conversa. Dá para fazer? Se fizer assim, se fizer assado, vai dar. Então vamos pensar como a coisa vai ficar melhor executada, como vai ser mais fácil, como nós vamos viabilizar. Então lá no escritório não sai nada que seja inexequível. A gente sempre tem um suporte de como, de que maneira, e não é só com o Roberto, e com todos os fornecedores, cada um da sua área, a gente senta, a gente faz uma mesa redonda, a gente conversa, porque você aprende sua vida inteira, você não para de aprender nunca. Beta, escutar isso de você me deixa aqui com o coração alegre e feliz, porque é uma das teclas que a gente bate o tempo inteiro. Você tem que ter o fornecedor como parceiro. Com certeza. E você tem que saber que aquilo é execuível. Com certeza. Quem nunca, né, teve um projeto, eu tive um que foi horrível, o cliente queria algo retrátil, aí a gente especificou só a cama, estava mais caro, 15 mil reais do orçamento todo do cliente. Ele tinha um orçamento muito pequeno, que era um quarto-sala. Então, assim, foi muito ruim, foi muito desagradável. O cliente teve orçamento 20 dias depois de ter apresentado o estudo. E foi desagradável, o cliente ficou indignado, chateado com razão. Então, acho que é muito bacana escutar alguém com um pouco de experiência, igual você tem. Eu falo pouco, gente, que eu não sou muito bom com ironia, entendeu? Mas é pouco porque é a minha idade de experiência. Eu me formei em 1980, então são 37 anos de experiência. Você acha que é pouco e ela ainda está falando que tem que ver para o projeto sair execuível. Você não para de aprender o tempo inteiro. Olha, isso é muito gostoso. E quem achar que já sabe ou que não precisa mais aprender, morreu, gente. Tem jeito. E acho que assim agora a gente engata na segunda pergunta que eu quero colocar, que tem tudo a ver com interiores na prática. Qual foi o maior desafio que você teve no início da carreira? Você começou com arquitetura e quando você migrou para interior. Então, você teve dois desafios, né? Quando você começou com arquitetura e quando você transformou em interiores. Olha, na verdade, Alexandre, quando eu comecei, não existia computador, né? Tudo era feito à mão. E eu comecei, ainda na época da faculdade, desenvolvendo plantas baixas de interiores para estandes de venda. Olha que legal. Então, o que você faz hoje em 3D, eu fazia tudo à mão. A nanquim e colorido com lápis de cor. Nossa, então, assim, toda a parte de interiores dos apartamentos, das imobiliárias, eu executava e eu lembro, era um chamado papel Scholler montado. Então eram uns quadros enormes que depois você emoldurava e ficava nos estandes de venda. Porque não tinha impressão, não grande existia, formato. Você tinha que colocar o oficial, né? Exatamente, tudo feito à mão. E depois disso, que eu falo muito para todo mundo que trabalha comigo, para os meus alunos que eu já dei aula e tudo, assim, você tem que fazer tudo que esteja dentro da sua capacidade técnica, sem medo, porque isso só soma. Então, eu fiz vitrine, eu trabalhei em gráfica, trabalhei com interiores, fiz cenário, loja, tudo que você
pode desenvolver dentro do seu veio criativo e da expertise de tecnologia que você aprende e vai aprendendo cada vez, é um aprendizado do outro mundo, né? E agrega, né? Uma coisa Só que você fez de um agrega. lado e de outro que você Só não vê ligação, agrega. num outro projeto você deve ter feito várias conexões Com na certeza. vida. Então você vai juntando isso, né? Eu sempre gostei muito de detalhamento. Eu sempre quis saber como a coisa funcionava. E não simplesmente, pronto, ela está pronta. Não, como que ela fica pronta? De que maneira? Como ela encaixa? Como ela segura? Como ela sustenta? O pessoal fala muito que arquitetos designers são criativos, só que eu acho que antes de ser criativo você tem que ser curioso. Exatamente. Você acabou de falar, se você não for curioso de querer saber e agachar e olhar debaixo da mesa e falar como é que essa mesa aqui está presa. E eu tinha um professor na faculdade que falava assim para mim, em arquitetura nada se cria, tudo se copia da natureza. Então, se você parar e olhar a natureza, tá tudo ali. A fonte de inspiração que você quiser vem dali. É só você aprender a observar, né? E a partir do momento que você observa uma folha, de repente essa folha vira um conceito que não tem nada a ver com uma folha. Então isso é fantástico, essa observação, essa capacidade de observação que eu acho que o arquiteto tem obrigação de desenvolver, o designer tem obrigação de desenvolver. Observar sempre e aprender. E nesse início de carreira, quando você estava fazendo, qual foi o maior desafio que você teve? Olha, foi muito desafiante todos esses locais por onde eu passei. Tá. Né? Assim, já agora, há pouco tempo, coisas dos 10, 12 anos atrás, foi um desafio para mim quando eu fui convidada para entrar no meio acadêmico. Nunca tinha dado aula. Isso foi um desafio para mim que foi maravilhoso. Um outro desafio também, já aí uns 25, 30 anos atrás, o escritório que eu trabalhava foi convidado e nós fizemos todas as obras da antiga VASP, Companhia Aérea. Nossa. E nós fizemos projetos no mundo inteiro. Caramba, Todas as agências da VASP pelo mundo. Isso foi um desafio enorme, foi um aprendizado fantástico. Imagino, porque, gente, há 25, 30 anos atrás não existia internet, né? Não, você imagina você ter que desafio. fazer um projeto em Seul, na Coreia, um em Paris, um em Madrid, outro em Barcelona, outro em Miami. E assim, lidar com pessoas que estavam anos-luz na sua frente em termos de tecnologia. E ter o prazer de saber que você sabia resolver os problemas em cada local. E aprender a mecânica e a cultura de cada local. E isso foi uma experiência que uma das que mais agregou na minha carreira. Olha, eu quero te fazer já um convite aqui ao vivo, porque isso dá uma entrevista por si só. A gente fala dessa experiência de 25 anos atrás, de como foi fazer várias. Se você topar, eu já faço o convite, a gente vai fazer uma outra. Tá gravado aqui no canal Teoria da Prática, porque eu vou ter que agora fazer, entendeu? Porque se a gente começar a falar daqui agora, vai estar totalmente da conversa e vai dar uma meia hora de conversa muito interessante. Eu tô até arrepiado aqui de tão bacana que vai ser. Então, pronto, então. Com promessa é dívida, tô prometendo aqui em vídeo, então depois a gente vai ter que bater um bate-papo disso, vai ser muito rico, porque eu acho que é interessante isso que você falou, a gente aprende o tempo inteiro, e com certeza você vai colocar alguns desafios que você teve numa época que não existia internet, comunicação era muito mais difícil, então muita gente reclamando, mas é possível fazer projeto à distância hoje? Gente, olha aqui, falando há 25 anos atrás, sem internet, projeto em cidades, em países diferentes, que falavam línguas diferentes. E você tem que chegar no local, levantar imóvel inteiro, entendeu? Não vou começar a falar. Genial, adorei. Quando você começou a trabalhar com interiores, pelo que você falou, desde o início você já fazia as plantas de interiores. Sim. Mas desde o início você trabalhou já com interiores desde de cara? Olha, ou era muito mais de arquitetura? Não, eu sempre, por exemplo, pra você ter ideia, hoje todos os meus projetos de arquitetura, o meu método de trabalho, eles nascem de dentro para fora. Tá? Ele nasce do interior e eu vou fechando ele e depois ele nasce, aí ao mesmo tempo, depois que eu vou fechando, ele vai para a parte externa. Tem gente que fala assim, não, mas imagina, você vai fazer uma parte externa amarrada no que está dentro. É a mesma coisa de você fazer o que está dentro amarrado no que está fora. Exatamente. Entendeu? Então, e eu dou um valor absurdo à área interna. Exatamente por isso, porque eu falava isso para os alunos, você vive dentro e não fora do espaço. Então, você está internado, você está dentro do hospital, você está no carro, você está dentro do carro, ou você está dentro do avião,
dentro da casa, dentro da escola, dentro do escritório. Você sempre está dentro. E esse espaço é que vai influenciar, inclusive, a sua saúde, Perfeito. o seu desempenho, o seu desenvolvimento, a sua capacidade de produção. Eu achei muito bonito isso que você falou, porque a gente fala isso o tempo inteiro, a gente vive dentro do espaço. Só que a forma que você colocou foi muito linda. Eu agradeço demais, esse bate-papo foi 10. Entendeu? Eu queria hoje conseguir bater muito mais papo, mas daqui a pouco a gente vai ficar aqui com um vídeo muito extenso. Certo. E eu achei muito interessante isso que você colocou, porque é algo que a gente acredita. A gente vive dentro dos espaços e quem teve a oportunidade de visitar essa Casa Cor vai ter entendido. Porque infelizmente eu escutei isso do Pedro Ariel, que trabalha na Casa Cor, arquiteto. Ele falou: Alexandre, a mostra, infelizmente, ela dura só 45 dias, mas as fotos ficam eternamente. Só que a foto ela não vai conseguir representar toda essa ambiência do seu espaço. O seu espaço ele tem, igual você falou, essa alma. E eu acho que é muito interessante que quando a Beta colocou, a gente faz uma pesquisa num conceito e tem um cliente real, né? Esse cliente existe. Ele é solteiro hoje, ele está procurando Não, ele hoje ele é casado, a esposa dele participou. Né? E ela gostou dele ter sido casado com uma médica? Não, assim? teve o menor problema. Olha que bacana. Até pelo lado social da coisa. A médica do Médicos Sem Fronteiras veio aqui, fez uma palestra sobre a experiência dela. Legal, gente. Então, assim, é uma coisa muito gostosa. Não, e dá pra ver que tem alguém que mora aqui nesse espaço. Dá pra ver que isso existe, a alma do projeto existe. Então, é muito bacana. Infelizmente, eu garanto que com as imagens que eu vou fazer daqui, os vídeos, não vão refletir o que é. Infelizmente, eu garanto pro lado não tão positivo, porque eu não sou o melhor cineasta, pelo contrário, a gente veio bater um papo. E, assim, a imagem, o vídeo não consegue representar a beleza que ficou. Agora, pra gente finalizar, Beto, como a gente tá no Interiores na prática, eu te faço um convite para você dar uma dica na prática pessoal que está escutando esse vídeo. Que dica que você daria para alguém que está começando a carreira, ou uma dica para quem já está no mercado aí? Olha, a primeira coisa, eu diria, não tenha pressa. Porque hoje as pessoas têm muita pressa em todos os sentidos. Sim. E elas acham que se faz uma vez... Eu vou dar só um exemplo. Eu tive uma vez uma estagiária, eu faço casas muito grandes, cada casa tem 8, 10 banheiros. E eu mando elas prepararem as bases para eu desenvolver os projetos. Aí teve uma estagiária que falou assim para mim, ela acabou de montar todos os 8 banheiros, e falou assim: Beta, eu não aguento mais fazer banheiro. Aí eu olhei para ela e falei assim: você tem ideia de quantos banheiros eu já fiz na minha vida? Nossa. Gente, assim, não tem pressa. Cada vez é diferente da outra. Cada vez não tem esse negócio de copia e cola projeto, isso não existe. Entendeu? Então, assim, não tem clientes iguais, não né? tem. E cada um tem uma demanda. E quando o cliente te contrata, ele está contratando para você fazer para ele. Né? Então, assim, não tenha pressa de achar que em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos você já aprendeu tudo. Não tenha pressa e não tenha medo de perguntar, errar e, né, aprender com os erros. Eu acho que basicamente é isso. Procure a obra. Pronto. Procure muito ir à obra. Faz uma diferença estúpida você vivenciar e ver a coisa sair do papel e se transformar em realidade. Gente, eu acho que para finalizar esse vídeo não teve dica melhor. Então é o que a gente fala. E foram 2 dicas pelo preço de uma, hein? Então aproveita, porque a Beta foi muito generosa. Adorei. Muito obrigado por ter aceitado conversar aqui com a gente. Obrigada, viu? Gente, então foi um prazer conversar com essa pessoa linda, com essa experiência incrível. Obrigada. E falando de projeto e de conceito com essa alma toda especial. Então, muito obrigado. Obrigada a gente, vocês. Se você gostou desse vídeo, gostou do que a gente colocou aqui hoje, deixa aqui, ó, seu comentário, fala um pouco mais do que você gostou e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos, porque a experiência e a prática, ela tem que ser, para ser compartilhada. Se a gente ficar aguardando, olha que delícia essa conversa com a Beta. Se você não compartilhar essa conversa com ela, e aí, quantas pessoas vão achar que já sabem tudo depois de ter feito 3 banheiros? Gente, vamos ter experiência e vamos trabalhar na prática. Tchau, tchau. Tchau. Beijo grande. Obrigado, Beto. Obrigada a você.